Primeiramente, obrigado pela oportunidade, parabenizar a organização do evento, um evento no nível dos melhores eventos de TI aí do Brasil. Nessa apresentação a gente vai comentar algumas experiências e resultados que a gente obteve utilizando robôs e automatizações com os ABICs. Tá? Falando um pouquinho sobre mim, eu sou o Guido Silvério, sou de Florianópolis, atualmente trabalho na empresa Digit, uma empresa de telecom, estou numa fase de transição, aí, de mudança de organização depois de quase 12 anos. Trabalho aí com gestão de TI, projetos, automatização e algumas áreas de interesse aí que estão na apresentação. Bom, para mostrar um pouquinho do que a gente desenvolveu e o que a gente aprendeu ao longo do tempo, eu vou comentar um pouquinho o que nós tínhamos e como era a nossa operação antes dos ABICs, né? Falar um pouquinho da transformação que a gente conseguiu fazer, onde um dos pilares, né, para essa transformação foi a utilização dos ABICs. Os primeiros desafios que a gente teve, como todo mundo tem, né, e como a gente venceu eles. Falar um pouquinho de automatização de processos, rapidamente, e alguns exemplos de robôs que nós temos e nós desenvolvemos aí ao longo do tempo. Tá? Para contextualizar vocês, no passado a gente tinha, nós temos uma operação de NOC 24 horas, com uma certa responsabilidade, porque tem clientes, vários clientes de missão crítica, né, então a gente tem uma responsabilidade de manter esse ambiente operando, né, e lá nós tínhamos no NOC muitas atividades realizadas de forma manual, né. Então, alguns exemplos de atividades. Acontecia um alerta, esse alerta aparecia lá no painel. Esse alerta, um humano precisava avaliar esse alerta, selecionar o alerta que aconteceu, identificar se é uma severidade alta ou baixa, que equipamento aconteceu, que cliente aconteceu, avaliar se isso se tem relação com algum outro incidente que estão acontecendo, se já existe um ticket aberto para tratar aquele alerta, né? Então, uma série de situações tratadas realmente de uma forma manual. Então, na prática, a gente tinha como tempo para fazer todo esse processo de, vamos dizer, registro de um incidente para cair numa fila de atendimento, em média, no mínimo 15 minutos. No mínimo 15 minutos. Né? Não raras vezes, quando existia um fluxo maior de eventos, às vezes algum evento de baixa prioridade, 40 minutos para ter um simples registro para cair na fila do Service Desk para ser tratado. Então, é muito tempo. Então, atividade de baixo valor agregado e alto custo. Né? Todo mês, esses clientes recebiam relatórios mensais. Né? Relatórios, e na verdade eram dois relatórios, um relatório técnico e um relatório executivo. Para montar esse relatório, o que a gente precisava fazer? Acessar uma interface web, coletar dados, jogar no Excel, compilar para cá, para lá, jogar no Word, compilar para lá e para cá, analisar, gerar um PDF. Aí você vê que o PDF, quando gerou, o gráfico não veio. Enfim, então a gente tinha situações, em média, assim, que para fazer criar o relatório, né, a análise e tudo mais, 3, 4 horas de trabalho. Né? Tinha relatórios de clientes maiores, 6 horas de trabalho. Né? De novo, uma atividade burocrática, uma atividade de baixo valor agregado. E a gente teve, e para contribuir com isso, a gente teve um incidente num cliente importante, ele nos chamou para ajudá-lo. E uma das ações que a gente conduziu na época foi criar um relatório, não mensal, mas um semanal e um diário. Né, para ajudar a operação desse cliente a ter as respostas que ele precisava. Então, de novo, uma atividade manual, pesada, né, de alto custo operacional e financeiro também, né, se a gente fizer a conta. Quem nunca brincou de Nagios, né, atire a primeira pedra, mas
falar um pouquinho da estrutura que nós tínhamos no passado. À esquerda lá, a parte de infraestrutura. Então, a gente tinha lá vários proxies com Nagios rodando, fazendo as coletas, gerando eventos, né? E internamente a gente tinha uma estrutura até robusta com as aplicações, toda a aplicação front-end era desenvolvimento interno nosso. Então, a gente precisou também desenvolver vários mecanismos para fazer inserção de grandes volumes de dados no banco e otimizar esse tipo de situação. E o desenvolvimento dessa aplicação que tratava os dados, representava e gerava relatório e tudo mais era uma ferramenta interna. Do lado direito ali a visão do cliente, é esse tipo de ferramenta, a ferramenta que nós tínhamos lá, tinha visões muito limitadas, né? Então, sempre que a gente precisava adicionar alguma visão, algum tipo de demanda de um cliente, a gente precisava fazer um desenvolvimento interno e a gente concorria com a fila de desenvolvimento de outros produtos que eram produtos core da empresa. Então, na verdade, a gente acabava tendo uma prioridade muito baixa, um tempo muito longo de entrega desse tipo de feature e, no final das contas, não agregava valor para o meu cliente final. Lá na operação, a gente também sofria um pouco em relação à interface, porque a gente utilizava essa mesma interface para operar o serviço, né? E tem lá o ícone do Word e Excel, que era o nosso melhor amigo, né? Porque a gente realmente precisava consolidar informações, tabular dados e tal, manualmente. Além de ter a carga operacional, toda vez que você tem uma atividade que é realizada muitas vezes por um humano, você tem a chance de acontecer um erro, né? Então, não raras vezes, você ia lá fazer uma análise de um relatório e tinha dado compilado errado. Aí tinha que voltar tudo isso. Então, realmente é um trabalho que tinha um baixo valor agregado. Então, ao longo do tempo, isso foi em 2014 que nós aprovamos esse projeto internamente, a gente mostrou que precisávamos mudar, né? Precisávamos entregar um nível de serviço diferente do que nós estávamos fazendo e de uma forma diferente do que nós estávamos fazendo. Então, a gente fez um benchmark grande no mercado, olhando os players que existiam, ferramentas open source e ferramentas pagas, né? Considerando prós e contras de tudo isso, a gente chegou nos Zabbix, né? E a gente iniciou uma transformação. O Zabbix ele é uma ferramenta extremamente flexível, vou comentar um pouquinho disso mais para frente, mas essa transformação a gente colocou ali alguns pilares para que isso acontecesse e a gente defendeu o projeto dessa forma. Primeira situação, a gente precisava ter uma ferramenta que nos permitisse automatizar as coisas e também a gente precisava ter automatização dentro dos nossos processos internos, então não somente o uso dos Zabbix. A gente precisava ter uma ferramenta que permitisse monitoramento flexível, que a gente pudesse ter, preciso adicionar um monitoramento de um serviço XYZ. A gente precisava de uma ferramenta que já tivesse essa visão, né, de adicionar novos monitoramentos de uma forma tranquila, sem precisar fazer uma requisição, sem fazer um desenvolvimento, enfim. Precisávamos melhorar a visão do cliente, a visão final que o cliente tinha sobre o seu ambiente monitorado. Naquele cliente que tinha uma visão mais técnica, a gente precisava oferecer para ele uma ferramenta que pudesse, por exemplo, fazer algum tipo de troubleshooting, alguma análise um pouco mais específica. E clientes de um nível mais estratégico, criar mapas, criar dashboards, enfim, né? Tudo isso que a gente sabe que o Zabbix pode fazer. E um outro pilar muito importante é reduzir o custo operacional, né? A gente tinha, de novo, atividades de baixo valor agregado e alto custo operacional. Isso, no final das contas, não performava para a organização. E a gente trouxe aí algumas aplicações, uma das principais foi o Zabbix, o OTRS como ferramenta de Service Desk, o Jasper, uma ferramenta de relatório, e bastante desenvolvimento interno, né? A gente aprendeu muito, bateu muita cabeça, mas chegamos num excelente resultado.
A partir daí, a gente tinha que realmente fazer o negócio acontecer, né? Que os jogos comecem e que a brincadeira comece a rolar. Primeiro passo, a integração com alguns sistemas. Na nossa característica de operação, né, a gente não iria e não opera o nosso NOC em cima das interfaces Zabbix. Né? O Zabbix é a nossa grande engine de monitoramento, é uma ferramenta que a gente usa para consulta, para gráfico e tudo mais, mas a gente não opera em cima do Zabbix. Né? A empresa já utilizava e continua utilizando um Service Desk corporativo, que é esse Service Desk que o cliente final liga no 0300, 0800 e abre o seu chamado e tudo mais, e é por ali que o atendimento acontece, então a gente não podia substituir isso. Mas esse Service Desk corporativo, ele tem uma restrição importante, que ele só atende requisições e chamados de números de série de plataformas proprietárias. Né? Então, ele não permite que eu adicione, por exemplo, um roteador de uma operadora, que eu monitore um equipamento que não é fabricado pela própria empresa. Então, por esse e alguns outros motivos, o OTRS veio como ferramenta de Service Desk para o NOC. Né? E a gente precisou fazer que todo mundo conversasse. Né? O evento dos Zabbix tem que gerar um ticket lá para o OTRS, que alimenta o RP e a mágica acontece. Alguns objetivos dessa integração. Primeiro, fazer a criação e atualização de tickets, né? No OTRS e no Service Desk corporativo, né? Porque a informação precisava chegar lá no evento de down, evento de up, o alerta, enfim, precisava chegar lá no Service Desk corporativo para acontecer o tratamento do incidente. Sincronização dos hosts entre o que é cadastrado no Zabbix e o OTRS, lá na base de gerenciamento de configuração lá do OTRS, onde tem serviços, itens e tudo mais, a gente usa bastante isso lá. E também enviar o ACK lá para o Zabbix. Então, o ACK, por exemplo, acontece depois que depois que acontece um alerta, eu crio o ticket, o OTRS devolve lá para os Zabbix, olha, esse evento aqui já tem um ticket criado, agora pode ficar tranquilo que alguém vai tratar isso aí. Primeiros desafios aí, primeiras tentativas para fazer essa integração, né, do ponto de vista Zabbix e OTRS principalmente. A primeira tentativa foi por e-mail, né, um evento lá do Zabbix, gerar um e-mail para o OTRS e abrir um chamado lá, beleza, isso acontece. Mas eu tenho poucas possibilidades de tratar isso, de classificar isso, até dá para fazer algumas classificações baseadas nos textos lá e tal, mas não atendia a nossas necessidades, porque a gente precisava fazer uma série de classificações e também verificar se aquele incidente já tinha ticket aberto e relacionar isso com outros e unificar alertas, enfim. Então, a integração por e-mail não foi viável, não foi possível. Utilizando JSON, Zabbix, com o Web Service do OTRS, a gente até conseguia ter um nível um pouco maior nessa integração, verificando se já tinha um ticket aberto para um evento e tudo mais, mas mostrou-se não performático, né? Então inviabilizou a gente utilizar isso. Então não conseguimos caminhar dessa forma, essas tentativas falharam. E tentativas como essa não acontecem de um dia para o outro, né? A gente fica estudando uma forma, não dá. Estudando outra forma, não dá. E a gente encontrou uma solução 100 vezes mais rápida dessa integração via Web Service, né? Que foi o uso da API do OTRS. Né? Basicamente, o JSON dos Zabbix com a API do OTRS, a gente conseguiu integrar da forma que a gente gostaria. E, com isso, um alerta que acontece lá no Zabbix, quando chega lá no OTRS, a gente verifica se aquele alerta já tem ticket aberto. Se não tem ticket aberto, cria um novo ticket. Já faz as classificações lá de SLA, de fila de atendimento. Já chama o Service Desk corporativo para abrir o chamado e tudo mais. Então, a gente teve sucesso usando a API do OTRS. Na época, a gente ainda está na versão 6.
É uma API que tem bastante documentação, então também, assim como a gente fala muito das documentações dos ABIs que são referência, né, muito bem estruturada, e a gente consegue realmente se achar ali dentro e resolver muitos problemas constando documentação. A documentação da API do OTRS também nos ajudou bastante. E aí essa integração aconteceu, basicamente, né, a action que vem lá dos ABICs chama um script nosso, né, uma aplicaçãozinha que a gente formata esse alerta. Esse alerta é inserido numa base de integração, uma base nossa, né. Aqui é uma base também que é uma base de segurança, que eu mantenho ali todos os eventos que aconteceram, né, é uma base que só basicamente registra eventos, então ela é um tamanho pequeno e acaba armazenando bastante coisa, né, não consome muito espaço. A partir dessa base de integração, a gente tem algumas aplicações aqui que consultam essa base, fica varrendo se existe um novo evento que não teve processamento ainda, e a partir disso gera um gatilho que vai lá no OTRS e verifica se aquele ticket, se existe ticket para isso, se tem que atualizar o mesmo ticket, enfim, né? E a gente precisou desenvolver módulos especiais para isso, tá? O OTRS tem essa pegada, assim como os ABICs têm, de ser flexível, de você poder modularizar coisas em cima dele, isso é bem bacana, né? E por fim, esse script chama um web service lá no ERP corporativo para inserir as informações. Na verdade, isso aqui vai e volta, porque quando a operação, por exemplo, classifica o incidente, encerra o chamado, essa informação devolve lá para o OTRS, encerra o ticket automaticamente também, né? Se um chamado que já existe foi aberto, por exemplo, um service down lá no Service Desk corporativo. Quando aconteceu o evento de up, tudo isso acontece e alimenta a informação lá. Então, a gente automatizou isso ponta a ponta. Aquela situação que nós tínhamos de demorar 15, 40 minutos para registrar, para fazer com que um evento entrasse numa fila para ser atendido, né? Agora demora 10 segundos, né? Nós temos uma série de regras de negócio que aquelas regras de negócio que o analista fazia, será que esse evento tem relação com aquele outro evento que está acontecendo? É a mesma máquina, é o mesmo IP, é o mesmo site, é o mesmo serviço? Se sim, consolida tudo numa coisa só, acaba gerando vários tickets, mais um só chamado no Service Desk corporativo. Então a gente unifica tudo isso lá. E com base nisso a gente vai melhorando algumas coisas. Hoje a gente, por exemplo, quando abre um novo chamado aqui no Service Desk corporativo, a gente já indica a quantidade de eventos, a quantidade de tickets que aquele incidente teve nos últimos 15 dias e a quantidade de alertas que aconteceu nos últimos 15 dias também. Então, o analista já tem uma visão de recorrência para ver se essa situação aqui precisa realmente ter uma dedicação um pouco maior, porque ele está onerando e está tendo uma repetição significativa. A gente usou muito o conceito, né, do RPA, Robot Process Automation, que nada mais é que usar algum tipo de software para automatizar processos, né, como exemplo do que eu comentei lá atrás, de fazer um relatório, né? Você conectar numa interface, coletar informações, jogar isso para o Excel, enfim, tabular essas informações, definir quem são as pessoas que vão receber aquele relatório e tudo mais. Tudo isso a gente automatizou também, né, com essa suite de aplicações e bastante desenvolvimento interno. E aí a gente tem realmente uma entrega de valor mais interessante com custo baixo, né? Então, existem N situações que podem ser automatizadas. É interessante até comentar que várias apresentações do dia de hoje corroboram com o que a gente está falando aqui, né, na última palestra do dia, sem nenhuma combinação. O Igor comentou muito bem, nem tudo pode ser automatizado, né? Você tem que avaliar em que situações vale a pena automatizar algo e o custo dessa automatização. Mas quando você tem uma atividade burocrática,
repetitiva e que tem um custo operacional na sua organização, talvez seja interessante avaliar algum tipo de automatização. Isso fez com que a gente mudasse o nosso mindset, para sempre que a gente tinha algum tipo de demanda, o primeiro estalo é avaliar se aquela demanda faz sentido ser automatizada e de que forma a gente pode agregar com as automatizações. É muito bonito falar que dá para automatizar, mas na prática isso pode ser muito mais complexo do que se imagina. Então hoje a gente tem vamos dizer, esse conceito internamente de avaliar tanto nos processos internos como no monitoramento que a gente faz para cliente, o que a gente pode automatizar. Um detalhe sobre o ambiente lá, nós temos em torno aí de 55 mil triggers e isso gera aproximadamente novos tickets, em torno de 1.700 tickets mensais. São 1.700 chamados que caem lá no Service Desk, no nosso Service Desk para atendimento. Situações das mais diversas, Então, isso é um resultado. Imaginem a gente conseguir alcançar 1.700 tickets por mês, realizando isso de uma forma manual. Então, a gente precisa realmente automatizar. E a gente poderia ainda fazer uma série de melhorias aqui, usando IA, por exemplo, para avaliar correlações e tudo mais. Isso é uma tendência, é algo que a gente precisa também experimentar. A gente ainda não fez nesse sentido, mas é algo que precisa caminhar dessa forma. E pegando o gancho dessa questão de volume, 1.700 chamados por mês, a gente tem... Isso é uma figura que eu peguei da internet só para ilustrar o ambiente de monitoramento. O ambiente de NOC, você tem pessoas que trabalham em escala, pessoas que estão ali, às vezes, trabalhando em turnos de muito tempo, pessoas que conhecem muito bem determinados ambientes de clientes, mas eventos estão acontecendo a todo tempo, eventos de baixa, de alta criticidade. Por exemplo, tem um evento acontecendo lá. Quem está vendo ele? Beleza, ele tem uma priorização, eu posso fazer ação, posso mandar e-mail e tal, mas, cara, quem que assumiu a responsabilidade para ver esse caso? E, usando esse mindset que eu comentei com vocês, a gente buscou alguma forma de automatizar coisas lá dentro. Isso surgiu de uma forma não muito boa, que aconteceu um incidente, ele não foi visto. E a gente conversando, até com a equipe e tal, assim, só se tivesse uma luva de boxe do lado do cara para dar um jab de direita para o cara, opa, tem um evento lá, eu preciso verificar ele. Então, que solução eu dou para isso? Uma luva de boxe para levantar o cara, para lembrar que ele precisa realmente verificar e priorizar aquele caso? A CLT não permite ainda, tá? Então, a gente não fez. O que a gente fez? Aí a gente usou a automatização e a gente usou um carinha que a gente apelidou de Popó. Lembram do Acelino Popó de Freitas? Esse é o nosso robô. O Popó, ele fica verificando, que é uma tela também da internet, não é do nosso ambiente, ele fica verificando tickets que eu tenho um acordo com o meu cliente que eu preciso tomar uma ação rapidamente, por exemplo, acionar uma operadora porque um link está fora, comunicar um gestor porque tem um serviço crítico fora, ou tratar rapidamente algum tipo de incidente porque ele tem um SLA muito agressivo. Então são situações específicas. Então o Popó fica fazendo consultas em banco e verificando se tem tickets com essas características. Se encontrar, o jab de direita é fazer uma ligação para o ramal, para os ramais dentro da operação do NOC. Tá? Se ele fizer uma ligação e o cara não atender, ele vai ligar de novo. Se o cara não atender, ele vai ligar de novo, e até alguém atender. E aí tem um escalation lá para essa comunicação acontecer. Esse retry aí é a cada 1 minuto, então o pessoal adora o Popó, porque está toda hora ligando para o ramal. Se por um acaso
o analista atender a chamada, o Popó ele vocaliza uma frase, né, um texto padrão. Você tem um ticket crítico para ser tratado lá, por favor, verifique. Então ele não bate ninguém, ele só comunica. Mas se o analista não for lá no ticket e dizer, olha, eu estou tratando ele, o Popó vai continuar ligando até alguém fazer essa ação e, opa, deixa para mim que eu vou verificar esse negócio aí. Tá? Então a gente meio que garante que aquele incidente que é crítico vai realmente ser tratado. Tá? Então foi uma solução que a gente encontrou usando robô de software para mitigar esse tipo de situação que nós tínhamos lá. Comentar aqui um outro exemplo, são duas imagens aí para representar clientes de missão crítica, né? Clientes na área de saúde, né? Operadora de plano de saúde, que precisa, até por questões de regulamentação, de legislação, atender as chamadas de usuários em um tempo X, tarará. E, do outro lado, empresas de gerenciamento de risco na área de transportes. Então, são dois tipos de mercados e serviços que são críticos e são situações que uma chamada telefônica tem um alto valor, né? Aqui no pessoal de gerenciamento de transportes, de risco em transportes, eventualmente uma carga custa 1 milhão lá. Então eles falam que uma chamada pode custar 1 milhão para eles. E aqui pode custar uma vida, né? Então tem uma importância bem significativa. Esses caras, né, usam soluções de comunicação unificada, tem vários canais de comunicação, várias mídias, né? Voz é uma delas, chat, e-mail, enfim. Existem várias formas de se comunicar hoje em dia com o fornecedor, mas por trás disso existe alguma complexidade em termos de infraestrutura, em termos de aplicação, em termos de serviço, né? E então eu tenho lá, por exemplo, um ambiente que um cliente pode ligar via telefonia fixa, um cliente pode ligar via VoIP, via rede celular, posso ter um ramal interno, e aí tem várias features aqui dentro que precisam estar funcionando. Por exemplo, a URA do cliente precisa encaminhar para o serviço correto, essa chamada precisa ser gravada, enfim, tem uma série de funcionalidades que precisam estar rodando, né, para não impactar negócios de missão crítica, que é o exemplo que eu comentei. E aí vem o desafio, né? Como você faz para garantir alta disponibilidade e a operação completa desses serviços críticos, né? Se a gente parar para pensar sobre aquele ambiente, né, se eu for parar para olhar cada item aqui, né, como é que eu faço para testar a rede móvel, como é que eu faço para verificar se um link está fora ou não, está gravando, não está, a chamada está sendo realizada. Então a gente tem aí uma certa complexidade. Então, garantir essa disponibilidade em serviços de missão crítica, isso é um pouquinho complicado. Então está lá o cara fazendo what? E aí, novamente a solução veio utilizando robôs e automatizações. Tá? O exemplo aqui à esquerda é um robô que ele se comporta como um ramal IP. Ele gera uma chamada, aqui a gente está utilizando inclusive um cenário onde essa chamada partia de um site remoto e essa chamada saía por um link E1. Então, com isso eu estou verificando, por exemplo, que esse site aqui está com a operação do PBX ok, que os links desse cara estão ok, porque eu estou gerando uma chamada por aqui. Essa chamada é recebida lá no 0800 principal daquele cliente, que é o mesmo 0800 que o cliente final utiliza, né? Então, no final das contas, a ideia do robô é monitorar a experiência do usuário final. Eu vou me comportar aqui como um cliente para testar todos aqueles serviços que são importantes para ele. Essa chamada vai ser atendida aqui na URA. O robô vai divulgar lá um número de CPF ou um número de beneficiário. Esse número vai ser consultado lá no banco do cliente para verificar se realmente é válido. Ou para avaliar qual é a característica de atendimento daquele cliente, porque se eu sou o cliente VIP, eu posso ser atendido por um serviço X.
Se eu sou cliente normal, eu vou ser atendido por serviço Y. Essa chamada vai ser encaminhada, então, para um atendimento. Quando essa chamada for atendida, o robô vai divulgar uma mensagem, né, de voz, e essa chamada vai ser encerrada. Depois disso, o robô verifica se essa chamada foi inserida lá no banco, se não teve nenhum problema de inserção ou desempenho no banco, enfim. E vai verificar também, que é uma feature importante para clientes de contact center, a gravação da chamada. Verificar se aquele ID de chamada teve realmente gravação. Existem N situações que uma chamada pode não gravar, por problemas ou não, mas o robô percorre todos esses principais serviços do cliente, né? Esse robô, né? O outro caso aqui é para representar o robô que testa aqueles serviços one-to-one lá, por exemplo, as mídias e-mail e chat. Então o robô se comporta como um cliente também. Por exemplo, na mídia e-mail, esse robô ele vai se autenticar num Gmail, vai enviar um e-mail para o e-mail corporativo daquele cliente, onde os clientes finais enviam o e-mail para ele, ou seja, eu estou me comportando exatamente como um cliente final. A outra perna do robô, que se comporta como um agente, vai lá no serviço que recebe e-mail e verifica se aquele e-mail realmente foi recebido, responde esse e-mail, e a outra perna do robô verifica lá no Gmail de novo se esse e-mail realmente foi recebido. Então, o que nós fazemos aqui? A gente abstrai toda a camada de serviços de infraestrutura e testa a experiência do usuário, o que o usuário utiliza, né? E assim a gente garante um bom nível de serviço, a gente consegue pegar, identificar muitos problemas, tá? Rapidamente. Quem é o Zabbix aqui nessa história? É o grande orchestrator dessa brincadeira toda, né? É ele que faz essa magia acontecer, né? Executando de tempos em tempos, com algumas condições lá e tudo mais, né? Então, uma das coisas que para mim é fantástico no Zabbix é que ele tem uma capacidade muito grande de trabalhar com dados, e agora tem até o pré-processo, então, fantástico isso, né? Outras ferramentas não possuem isso, e isso permite que a gente faça muitas coisas, isso faz com que a aplicação seja muito flexível, né? E a gente realmente ganha muito com isso. E aqui um exemplo de como essa brincadeira funciona, né? Obviamente, a execução do robô é um script externo, lá num proxy que eu tenho lá, a gente tem em torno de 150 proxies nos clientes. A gente se preocupou, assim como onde é que está o Igor? Está ali. Comentou ali de sempre que for automatizar, tentar fazer uma coisa mais organizada possível, né? E que ela possa ser utilizada para outras demandas. Todas as configurações de execução aqui do robô, robô que faz uma chamada ou que faz o teste do serviço de mídia ali, por exemplo, qual é o número que eu vou ligar, qual é o ramal que eu vou discar, qual é o CPF que eu vou passar na URA, enfim, todos esses detalhes a gente passa via macro, né, lá no template. Então, se eu precisar aplicar isso para outro cliente, clona o template, só reconfigura e um abraço, né? Não é exatamente assim, mas em linhas gerais sim, porque o ambiente do cliente nem sempre é o mesmo, né? Apesar de ser uma plataforma de telecom igual, mas eu posso configurar de formas de N formas. Então é mais ou menos assim que funciona a história. E a informação é devolvida aqui para os Zabbix. Cadê o negócio? Devolvida aqui para os Zabbix através do Zabbix Sender, né? Com isso a gente tem a garantia de entrega, né? Por exemplo, se esse cara estiver fora, ele vai buferizar, enfim. E a partir daí, de receber essas informações, eu defino de que forma eu vou criar alertas, thresholds e tudo mais em cima disso. Aqui um exemplo de um painel que a gente criou para um cliente que tem esse tipo de serviço monitorado, né? Por exemplo, aqui tem as caixinhas aqui, Link E1, o 4002, a URA, banco, gravação, chat, e-mail, ou seja, são todos os serviços que o robô percorre fazendo teste, e a gente cria indicadores de disponibilidade para cada um desses serviços, né? A gente chegou no nível de... por causa da necessidade do cliente, né? O cliente tem lá 35 links E1 de diferentes operadoras, e a gente sempre monitorou esses links, mas a gente monitorava o status desse link, né? Up, down.
E aí o cliente começou a reclamar que o cliente final não estava conseguindo entrar em contato com o contact center dele. E a nossa devolutiva era, não, mas o teu link está de pé, não caiu. Então o teu problema está fora da nossa plataforma. Beleza, mas vocês é que monitoram a minha plataforma, então eu quero que vocês garantam isso. Beleza, então vamos pensar diferente agora. O que a gente fez? De novo, robô, que faz, na verdade, uma chamada cruzada. Eu pego o link da Claro, ligo para a Embratel Fibra. Pego um link da Embratel Rádio e ligo para o Algar. E testo de uma forma cruzada a disponibilidade desses links. E também eu passo por operadoras diferentes quando eu faço a chamada. Então, eu estou garantindo que o backbone, o transporte dessa chamada, também está ok. Então, eu estou mitigando muito a possibilidade de ter uma falha nesse tipo de situação. Tá? Então, a gente conquistou também um resultado bastante bacana com isso. Aqui um outro exemplo de um cenário trivial em ambiente de telecom, onde nós temos aqui usuários, né, ramais, um PABX, SIP, fala TDM, fala, enfim, fala IP, e essa chamada tem, normalmente em clientes contact center, a chamada precisa ser gravada, né, por diferentes razões. Às vezes é um contact center que vende e precisa auditar aquela venda, verificar fraude, e faz isso através de uma gravação do áudio da chamada. Então, gravação é uma questão importante nesse tipo de ambiente. Sendo importante nesse tipo de ambiente, e a gravação é uma situação que, se, por exemplo, o gravador estiver fora, alguma questão de infraestrutura falhar, essa gravação pode não ocorrer corretamente. Inclusive, foi através de um dos robôs que a gente desenvolveu, que a gente pegou, a gente verificou que a chamada não estava gravando. E a gente viu que o gravador do cliente tinha sido atacado e estava lá com mineração rolando e aí não tinha mais recurso dentro da máquina, né? Um detalhe básico, né? Mas o que acontece aqui nesse ambiente? Tudo beleza, parecido até com os exemplos anteriores, a questão de gravação, mas a gente precisa garantir não somente que a chamada gravou, mas que ela gravou com o áudio correto. Como é que eu faço para saber que o áudio que eu falei naquela chamada realmente gravou corretamente no PABX? Robô, de novo, né? E aí a gente precisou, é um desenvolvimento que a gente está finalizando agora, inclusive, a gente precisou ter uma visão um pouquinho diferente, trabalhamos bastante em cima disso. Então, o que ele faz? Basicamente, um robô aqui, esse maior aqui, ele tem umas funções um pouquinho adicionais do que esse, mas os dois são ramais IP, um fala com o outro e essa chamada é gravada. Beleza, né? Então, esse cara starta a chamada, vocaliza uma mensagem, né? O outro lado também vocaliza uma mensagem. Então, na prática, eu tenho áudio de um lado e áudio de outro, e isso precisa estar gravado lá no PABX. O que a gente faz depois disso? Esse cara, que é um pouquinho maior, depois ele verifica lá, primeiramente ele verifica na base se essa chamada teve gravação, se aquele ID de chamada realmente gravou. Beleza, gravou. E agora? Como é que eu faço para confirmar que aquela gravação teve o áudio que eu queria? Aí eu preciso usar uma tecnologia chamada STT, Speech to Text. É um engine nosso, lá da distro, que transcreve o áudio em um texto. Então eu pego o áudio daquela conversa, daquela chamada, transcrevo em um texto, faço um indicador lá, percentual de acerto, lá verifico se dá match com aquele texto original que eu tenho, né, porque isso tudo é padrão, né, toda essa conversa ela é padronizada. Verifico se o texto que está gravado realmente é o que o STT está me devolvendo. Se não, eu gero um alerta. E aí assim eu consigo mitigar falhas de gravação. Tá? Foi dessa forma que a gente desenhou para resolver esse tipo de problema. Tá? Senhores, obrigado. Senhores, 2 perguntas. Boa noite, Guido. Boa noite. Lá no nosso cenário, a gente tem basicamente a mesma situação, o TRS junto com os ABICs. A gente está começando essa integração agora e a gente está com um problema com relação às triggers, gerar vários eventos e estão gerando vários chamados. Pelo que entendi, você tem um robô nesse meio
para fazer essa validação. Você não faz direto. Isso. Você não faz do OTRS direto, dos ABICs direto no OTRS. Você tem um software no meio que faz essa... fica fazendo essa validação, correto? Tem duas coisas. Tem a base de integração. E ali eu aplico as regras de negócio que eu entendo que são cabíveis, né? Eu associo um evento com outro e tararara. E isso é que vai gerar o input lá para o OTRS. Tá? Então, isso a gente precisou desenvolver de acordo com a nossa necessidade. Inclusive, no desenvolvimento que a gente fez, a gente deixou isso configurável lá na administração do OTRS, não lembro qual é o nome do menu lá, mas os módulos lá a gente configura que regra de negócio vai ser utilizada. Tá? Mas fazer um para um é inviável. Então, a gente começou e está fazendo direto e está gerando muita ocorrência do mesmo evento. Muito lixo do mesmo evento, está ficando inviável. Então, precisa ter alguém ali para organizar e aplicar essa regra de negócio que tu precisa, porque ela não é padrão, né? Pode ser que por um equipamento tenha uma necessidade, enfim. Beleza, obrigado. Boa noite, Guido, tudo bom? Franzuelo da Copperforte. Queria saber de você com relação à parte de triggers, que você falou de 55K de triggers e 1,7K de chamados, né, abertos no OTRS. Antes você tinha quantos e depois você passou para esse 1,7. Como é que foi a questão da tratativa de toda a equipe, né? Assim, na questão de conseguir atender essa demanda? Então, na verdade, a gente tinha menos chamados. Por quê? A gente não tinha capacidade para processar tudo. Tá? Hoje a gente tem mais, porque a gente também cresceu o número de clientes, o número de equipamentos monitorados. Tá? Mas eu só não entendi o outro detalhe da pergunta ali, em termos da operação. Não, em termos de operação, né? Você acabou respondendo. Você cresceu a equipe para conseguir atender. Antes você atendia na média de quantos chamados? Na verdade, eu reduzi a equipe. Na verdade, eu mudei o foco da equipe, tá? A gente continua tendo 8 profissionais, 12 e 36. Só que a atividade dele mudou. É uma atividade que eu consigo realmente entregar valor, né? Antes ele precisava gastar um tempo para fazer o relatório, para fazer ticket, agora não. Ele gasta o tempo para tratar SLA, né, incidentes com maior criticidade. A equipe recebeu isso de uma forma muito boa, porque ninguém gosta de fazer uma tarefa burocrática repetitiva, que vê que aquele maçante, né, que aquele conhecimento técnico que ele porventura tem, não está sendo aplicado ou está sendo desperdiçado, vamos dizer assim. Senhores, muito obrigado pelas perguntas. Uma salva de palmas. Valeu.